Boa noite a todos, aqui é o Roger Batê. Hoje é dia 29 de janeiro de 2015. Eu vou relatar os trades executados no mini dólar. Hoje o dólar foi bastante. Tive que ter paciência na parte da manhã e na parte da tarde fez um bom movimento de alta. Então na parte da manhã ele abriu em gap de alta, que a gente vê aqui, e continua a subir. Tinha uma compra aqui, eu cheguei atrasado no mercado, eu cheguei quando já estava finalizando esse martelo aqui, então o tempo de eu analisar o que estava acontecendo já estava na metade dessa barra, eu não entrei aqui, mas aqui era uma entrada. A outra entrada era nessa consolidação aqui, para fechar aqui no topo a 2604. O topo é o topo da conjeção, eu vou diminuir aqui para mostrar o 15 minutos. A gente vê claramente essa conjeção que a gente tem desde o dia 22, entre os 2604 e o 2568,50. Ele veio, foi, voltou, foi novamente, voltou no fundo, subiu até o 93, voltou na parte da tarde. Ontem eu comentei que ele podia estar respeitando esse triângulo ou a conjeção. Então ontem ele respeitou o triângulo, a gente vê que ontem ele até perdeu esse triângulo e voltou dentro, fechou em alta, e hoje de manhã abriu rompendo esse triângulo. Então era para subir, mas a pergunta era saber se ele ia romper esse topo aqui da conjeção. Na realidade era três topos, 2604, 2613, 2608, 2613 e 2613. Isso. 4, 8 e 13. Enfim, portanto, a gente estava... ele subiu até o 2604 e começou... Eu não operei, não fiz nada aqui. Começou a corrigir, mas sem... Ele corrigiu de lado. A gente vê aqui claramente que era uma correção lateral. Quando ele fez essa pequena consolidação aqui, eu comprei aqui, se ele quer mostrar, a 2.599,50. E achei que dessa vez ele ia romper o topo, e ia pelo menos até os 2.607,50 ou 2.613. Aí ele subiu e recuou, e subiu, começou a subir, chegou nos 2.613,50 e recuou, perdi um ponto aqui. Eu inserei a 98,50, perdi um ponto. Aí ele recuou, começou a subir, e aqui eu comprei aqui, novamente. Comprei aqui porque a pergunta era a seguinte, aqui ele veio até a média de 20, subiu, foi bater no 2.601,50, que era uma resistência, começou a recuar, então ele podia fazer um topo mais baixo e voltar a cair mais firme, mas não foi o que ele fez, ele se segurou e voltou a subir. E a gente vê que ele estava acompanhando a média de 5 agora, então comprei aqui a 2.650 com o mesmo objetivo, 2.608, 2.613. Ele foi até 2.606,50 e voltou tudo. Aí eu fechei com um ponto, eu fechei aqui. Estava claro que ele não ia mais subir, ele ia recuar. Fechei com um ponto de ganho. Então eu estava no 0 a 0 aqui. Aqui esperei ver o que ele ia fazer, se ele ia recuar para valer. Então ele voltou até a média de 20, começou a subir, mas perdeu esse fundo, aí eu vendi para um scalp. Vendi a 2.598, eu fechei aqui a 96,50 com muita dificuldade. Ele veio até 2.597, ficava aí. Na verdade, porque eu queria 2.595,50. Eu vi que ele não ia cair, eu fechei a mercado a 96,50. O que me dava 1,5 ponto de ganho. Isso, 1,5 ponto. E aí fui almoçar.
Ele estava corrigindo, para mim era um dia de alta, então ele estava corrigindo, eu tinha que esperar ele acabar essa correção. Fui almoçar aqui, voltei aqui, quando voltei, eu voltei nesse canto, ele começou a recuar, esperei acabar de recuar e comprei aqui a 2601, que eu fechei a 2604. 2601, eu fechei a 2604,50 aqui. Isso. Só que ele rompeu. Aí ele rompeu de vez. Eu fechei porque o volume não estava dos melhores ainda. Né? Pensei que ele ia fazer mais alguns zigue-zague antes de romper. Mas aí ele rompeu. Né? Não, desculpa. Eu falei uma besteira. Eu comprei aqui. Não. Quando ele recuou aqui, né, eu comprei aqui. Se ele quer me mostrar a 2.598,50, eu fechei aqui a 2.601. Isso, 508,50, assim, isso, 2,5. Aí ele começou a recuar, só que ele consolidou aqui e comprei no rompimento aqui. Aqui não foi uma venda, foi uma compra. 2.604,50. E eu queria fechar a 2.611,50. Só que ele chegou a 2.610,50, começou a recuar, eu fechei, que eu tinha medo que ele volta a recuar, volta sobre o topo da conjunção antes de continuar. Mas enfim, aí ele consolidou, eu não fiz mais nada aqui. Né? Na verdade, aqui era uma compra novamente. O segurar a compra que eu tinha feito aqui, o voltar na compra a 2.609. O aqui, o mesmo aqui. Enfim, não fiz. E depois eu só fiz mais um, ele recuou, começou a subir, eu fiz mais um scalp, comprei a 2.614, que eu fechei a 2.615,50. Então aqui realmente eu poderia ter tirado alguma coisa melhor. Na realidade não quis me arriscar, né, porque eu vi que ele estava fazendo sombra superior grande, havia uma certa força de venda nessa região, mas enfim, era altíssimo, não perdia a média de 5, dava para acreditar, aqui ele fez uma primeira consolidação, aqui uma segunda, dava para acreditar que ele fosse mais alto. Mas enfim, eu acabei o dia com 10 pontos positivos, 5 trades positivos, 1 negativo, 10 pontos de ganho, 87,43 reais de ganho líquido, que me deu 38,63% de ganho líquido sobre minha margem. Foi um bom dia. Podia ter sido melhor aqui, podia ter feito talvez uns 6, pelo menos 6 pontos a mais. Mas enfim, foi um bom dia. Então, era isso, uma boa noite para todos e até amanhã.